De novo, bom dia para os meus amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Já sabem que eu sou o Dr. Heleno Lopes, eu falo de Fortaleza, no meu escritório. Hoje é o dia 23 de março de 2022. Isso aí, né, pessoal? Nós temos que falar uma coisinha sobre direito. Tenho muitas curiosidades de direito hoje, curiosidades que me pediram. Eu vou aproveitar que me pediram falar sobre investigação de paternidade. Já, viu, pessoal? E vou falar também em algumas outras coisas. Olha, senhores, vocês devem lembrar, primeiro, falar sobre a guerra da Ucrânia. É triste a gente estar ouvindo notícias todo dia. A Ucrânia já demoliu cerca de 80% da cidade de Mariupol, entendeu? Lá na Ucrânia, já assumiu a cidade, sequestrou mais de 3.000 crianças. Senhores, esse satanás desse Putin, eu não sei o que se pode fazer com esse cara, não. Porque o bloqueio econômico da Rússia está de morte. Tem ucraniano fugindo para a Rússia para poder ter alguma paz na vida, simulando que não são ucranianos, ou simulando que gostam da Rússia para isso. Senhores, no século XXI, os cristãos estão lutando com orações. A luta dos Estados Unidos, da própria China, dos países do mundo europeu, da comunidade europeia, todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para acabar com isso. Isso é um negócio que não tem nenhuma finalidade, é a destruição da humanidade, uma destruição indevida. Como é que vão recuperar a Ucrânia sem meios? A própria Rússia está sofrendo necessidade devido aos bloqueios econômicos. Vamos ver, pessoal, se a gente convence esse maluco, porque ele está agora apoiado pela Igreja Ortodoxa, pelo patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Quer dizer, lá essa igreja não deve ser igreja de cristãos, entendeu? Já pediram ao Papa, agora mesmo o presidente da Ucrânia, o nome dele é Zelensky, né? Vamos dizer assim, pediu para negociar a saída aí para a Ucrânia. Vamos salvar essa gente, pessoal. Vamos salvar. Agora, senhores, é o seguinte, viralizou em todos os canais de rádio, televisão e canais de redes sociais, muita coisa ontem, pessoal, muita coisa mesmo. Uma delas, vou dizer aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso, eu acho que esse rapaz deveria ir ao psiquiatra, ao psicólogo. Ele chegou ao ponto de ofender até a democracia do Donald Trump, quando se sabe que tudo foi feito como querem fazer com o Bolsonaro aqui, fizeram com o Donald Trump. Colocaram o esquerdista lá, que agora que está tentando se limpar com a população, mas que a rejeição dele é alta pela população norte-americana, o tal John Biden. Esse rapaz, veja o seguinte, eleições pelos Correios, votação pelos Correios, muita fraude, muita exclamação. Ainda teve uma dona que andou dizendo algo do Donald Trump, mas o Donald Trump, em ação de reparação de danos morais, conseguiu $350 mil dela, entendeu? Todo mundo sabe disso. Aí, esse rapaz acha que a democracia não é a do presidente Bolsonaro, não é a do povo brasileiro. A democracia é o constrangimento que a população sofre todos os dias, todo minuto, toda hora, por decisões imorais, ilícitas, inconstitucionais de alguns ministros da Corte. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o excelso ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, disser, eu vou avocar
as decisões do ministro Alexandre de Moraes para o plenário decidir. Vocês sabem de quanto vai ser a votação? Vai ser 10-1. 10-1, sabe por quê? Só tem um ministro que cumpre 2 constituições. O ministro André Mendonça, ele cumpre a Constituição da humanidade, que é a Bíblia, e cumpre a Constituição Federal, que é a nossa Carta Política. Eu tenho certeza. Quem é que não sabe disso? Agora veja uma coisa. Eu queria saber da resposta que o Ministério da Justiça tinha que dar em 5 dias ao ministro Alexandre de Moraes sobre a extradição do Alan Santos. Ninguém divulga, eu queria saber. Agora vejam outra coisa que é horrível. Quem ouviu o ministro Gilmar Mendes permanentemente nos holofotes, dizendo que o Lula merecia um julgamento justo. Todo mundo ouviu. Aí programando, tudo ali foi programado, senhor. A gente sente isso. A democracia, ela está totalmente desmoralizada pelos excelsos ministros, com algumas raríssimas exceções, e se houver exceção, talvez seja de 1 ou 2. Vou dizer por quê. Olha bem, a gente ouve o nosso presidente pedindo, pelo amor de Deus, eu estou sendo xingado, achincalhado, prejudicado todos os dias pela Rede Globo por decisões de ministro do STF, especialmente o excelso ministro Alexandre Moraes, ele que parece que tem algo com vontade de matar o povo brasileiro, matar mesmo. Tem gente, eu tenho ação de reparação de danos aqui contra o Lula, rapaz. Pronto, então, essa fala do excelso ministro Luiz Roberto Barroso, aquele mesmo que acha que as urnas eletrônicas são infalíveis, pode ser que seja, né? Mas o computador que faz a contagem dos votos lá no Supremo Tribunal Federal, não existe nenhuma segurança jurídica para ele. Já está provado. Em 2018, eu fico dizendo assim, pensando, meu Deus, se a Polícia Federal tem tido o direito de descobrir a devassa que o hacker fez dentro do computador, e iria mostrar a divisão de votos, a transferência de votos, com certeza. Por que mandaram apagar o código-fontes? E por que o excelso ministro Luiz Roberto Barroso, na véspera da votação da PEC da urna com máquina impressora, voto impresso auditável, ele foi lá no Congresso, na Câmara Federal, para não deixar ser aprovada, e ela quase foi aprovada, porque por maioria ela foi aceita, mas não chegou ao número necessário de votos para ser consagrada a PEC pretendida. Será que é tão segura a urna, é tão seguro o código-fontes, que o hacker que fez o estrago lá motivou essa ida do ministro? Isso é muito sintomático, senhor. Agora veja uma coisa, eu acho até que o tiro saiu pela culatra no caso da ação de reparação de danos morais, e eu disse aqui, senhores, em Brasília, com a presença lá permanente dos ministros que estão politizados, todo mundo sabe disso, estão decidindo, estão politizando o judiciário, entendeu? Tudo vai ser conseguido pelo Lula com muita facilidade, e os seus asseclas. Aí nós temos aquele, como é o nome dele, rapaz, os caras tudo que foram condenados e foram salvos pelo Lula, tudo candidato, Delcídio do Amaral, quem é mais? Eu sei que aquele que pegaram 51 milhões lá no apartamento, aquele das cuecas, outros mais. Ave Maria, pessoal. Aí eu disse aqui, tanto é verdade que os processos da Lava Jato vieram para Brasília, foram todos arquivados. Porque eu nunca ouvi na minha vida se decretar por suspeição supervenientes, se foi superveniente. Porque nós temos 2 tipos de suspeição. O juiz, quando inaugura uma ação penal, que ele receba a denúncia, cite o réu para oferecer
defesa em 10 dias, conforme o artigo 396 e seguinte do Código de Processo Penal, esse despacho interrompe a pressão, começa a correr a pressão. Agora, se o Sérgio Moro depois se apresentou como suspeito e ninguém levantou suspeita com relação à juíza Gabriela, não sei de quem, Hassman, aí anularam até o desparticimento da denúncia. Olha bem, eu disse isso, chegou em Brasília, tudo calculado para a prescrição que tinha acontecido. Salvo engano, eu fiz um cálculo de 8 anos, mas seria de 6, salvo engano. Parece que o crime dele prescrevia cada crime em 12 anos. Eu queria ver a tipificação. E então, como tem mais de 70 anos, prescreveu em 6. Bom, e eu disse isso aí. E o pior foi o Lulinha, que comeu 130 milhões de propina, ficou arquimilionário do dia para a noite, filho do Lula. Aí a juíza simplesmente não aceitou a nova denúncia, dizendo que as provas são as mesmas do pai dele, que foram anuladas. Se foram anuladas, manda investigar o cara, rapaz. Não estava prescrito. E agora? Eu me lembro também, eu acho que foi o Gilmar Mendes. Ele disse que o Lula podia pedir até indenização pelos 580 dias que passou preso. Ele disse isso. A corda pegou e ele entrou contra o procurador, que foi chefe da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, cobrando R$1 milhão de danos morais, pessoal. Cobrando. Perdeu no juiz de primeiro grau, perdeu no Tribunal de São Paulo, e ontem o Excelso Superior Tribunal de Justiça, que é em Brasília, ministros também nomeados pelo Lula, ministros que estão seguindo a jurisprudência da presunção de inocência dada ao Lula, para ele poder ser novamente candidato e anular os seus processos. Isso aí é incrível. Aí foi 4-1. Teve uma ministra lá que votou contra ou pela manutenção da sentença. Só que o Excelso Superior Tribunal de Justiça, ele reduziu de 1 milhão para 75 mil reais. Entendeu? 75 mil reais a indenização que o Lula pode receber do Deltan Dallagnol. Agora vejam uma coisa. Aí vai caber o denominado embargos infringentes, que é um recurso para reunião das câmaras, das turmas do STJ, entendeu? Para que eles decidam se realmente, porque tem um voto vencido. Quando é por maioria, não cabe de logo o chamado embargo, o recurso denominado embargo de declaração. Não cabe de logo, tem que ser os infringentes. Aí as turmas reunidas podem decidir pela manutenção do acordo ou pela reforma. Mas o principal é esse aqui que vocês vão saber agora. Os honorários de advogado, pessoal. Vamos botar mesmo 10% de responsabilidade do Lula para o advogado do Deltan Dallagnol. E 10% do advogado do Lula para o Deltan Dallagnol, o advogado Deltan. 10% para o advogado do Deltan Dallagnol, que deve ser pago pelo Lula, e 10% que o Deltan Dallagnol deve pagar ao advogado do Lula. Porque quando a procedência da ação é em parte, ou seja, o juiz não acata a totalidade do pedido, o tribunal lá julgou procedente em parte a ação, reduzido para 75 mil a condenação do Deltan Dallagnol. Ora, se o Lula cobrou 1 milhão, nós temos aí que houve uma diferença de 925 mil. Para o advogado do Deltan, o Lula vai ter que pagar, vamos dizer, 10%, 92.500. E 10% sobre a condenação do Deltan Dallagnol para o advogado do Lula, R$ 7.500.
que vocês dizem disso? E agora? Os honorários hoje não podem ser compensados. Está lá escrito no artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo, de vez em quando, eu faço alegações até em precatórios, porque essa PEC, aprovada como emenda à Constituição 109, de 15 de março do ano passado, essa PEC 109, ela não modificou o artigo 100 e parágrafos 1º, 2º e 3º. Existe a prioridade do pessoa de mais de 60 anos e prioridade especial mais de 80 anos. E também a verba alimentar tem prioridade, segundo o artigo 100 diz isso. Agora mesmo eu consegui modificar uma decisão desse sentido. Então, senhores, eu acho que o Deltan Dallagnol, ele falou prestando contas do trabalho dele na Lava Jato, na entrevista que ele deu, o que ele disse simplesmente. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim: o Lula, ele foi chefe de um esquema, do esquema que acabou com a Petrobras, acabou com os fundos de pensão, acabou com a Abreu Lima, aquela refinaria que compraram lá no Texas e outras coisas mais. E a Petrobras, o BNDES, ele disse isso. Agora, pare bem. Aí o STJ se fundou só nisso, que ele feriu a presunção de inocência, dizendo que ele não podia dizer aquilo sem o Lula ser condenado. Então nós temos que ver a comparação do que ele disse com a lei. A lei. Não existe presunção de inocência para o condenado em duas instâncias, quanto mais que o Lula foi condenado também pelo Superior Tribunal de Justiça em 2 recursos. Olha, o primeiro foi pela primeira instância. A segunda condenação dele foi 2 vezes pelo TRF4. 2 vezes quando, em grau de apelação, o TRF manteve a condenação e aumentou a pena. E outra dos embargos de declaração, porque ele pré-questionou para recurso especial. E outra porque o STJ manteve a condenação dele e apenas reduziu um pouquinho. Ora, que presunção de inocência é essa? Não confundir presunção de não culpabilidade com presunção de inocência. Isso aí foi invencionice que colocaram de propósito no artigo 283 do Código de Processo Penal, tal como a manutenção da prisão em segunda instância, já em 2016, pelo STF, e 2 anos depois ele desmoralizar suas próprias decisões, a própria súmula 716 do STF, de lá o condenado em segunda instância tem direito à progressão de regime. Apagaram tudo. Agora veja mais, por que eu digo isso? Primeiro, a presunção de inocência estaria no artigo 5º, inciso 57. Mas a culpabilidade, aliás, a expressão de inculpabilidade, ninguém será considerado culpado. Agora, a presunção de inocência deixa de existir no momento que há uma condenação, e ainda se tolera, seria a condenação de segunda instância, porque a Constituição, ela dividiu 2 coisas. A primeira, no artigo 5º, 57, ninguém será considerado culpado antes do tanto ter lugar da sentença penal condenatória. Aí, o 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem de autoridade competente. Ora, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo não são autoridades competentes para condenar um réu com as provas da matéria de fato. São tribunais, o STJ revisa a lei infraconstitucional não aplicada pelo juiz ou pelo tribunal. E o STF revisa as decisões que ferem a lei. Qual é a decisão que feriu a lei? A suspeição do Moro, nascida de um intercept com divulgações de conversas que não levam a nenhum entendimento e mais em ofensa
ao artigo 5º e 56 da Constituição Federal, que não permite nem sequer provas obtidas por meio ilícitos em processos, quanto mais colocarem nos processos e ainda alegarem, ainda se fundamentar nessas provas. Isso é horrível. Aí, o STJ diz, o Deltan feriu o princípio da presunção de inocência. O artigo 66 do Código de Processo Penal, ele divide, meu amigo. Se no crime existe a presunção de inocência para favorecer o Lula, e tudo leva a crer que foi, porque ele é um condenado, chama descondenado, e nunca presumivelmente inocente. Nunca. Então, não há dependência entre o processo civil e penal. Quando eu pego um cara que já foi condenado 10 vezes, como o Lula foi 3 e os asseclas dele, eles não são inocentes, eles são culpados. O juiz, quando profere o sentença transitada em julgado, coloca o nome do réu no rol dos culpados. Entendeu? Mas ali não impede que ele seja preso em segunda instância, não, e até em primeira. Aqui tinha um juiz em Fortaleza que ele, em homenagem à família da vítima, por exemplo, você ia para um júri, como eu fui muitas vezes, eu digo que fui, porque eu fui mesmo, não minto não. Quem me viu nas tribunas do júri sabe disso. Então eu já vou, se me chamarem, eu vou decorar o processo que eu digo, porque eu me enxergo. Aí eu cansei de fazer júri e eu decorava o processo que eu mandava ler e decorava, porque eu me enxergo. Eu enxergo para ler, vou fazer, já fiz 25 de maio de 64, voltei para cá, segunda-feira. Aí, ele pegava, quando você vai a júri, aí aparece a família da vítima, toda de luta ali, é de luta mesmo, tudo de preto, aquela... Eu me lembro quando eu fui ao julgamento de um motorista que matou um oficial do Exército e eu absolvi o cidadão por 7-0, absolvi, vou já dizer para vocês, é um brincativo do direito, né? Entendeu? Aí, em homenagem, o juiz decretava a prisão. Eu não decreto a prisão se o cara não for preso em flagrante. Porque, aliás, hoje está tudo fácil. Aí mandava recolher a prisão, você só pode recorrer se você for preso, e acabou. Mandava logo levar o cara para o xadrez. Quando eu comecei a advogar, estava em vigor a primeira Constituição, a Constituição de 46. Olha bem. Depois veio a Constituição de 67. O Código de Processo Penal, que foi todo estuprado por um bocado de leis para favorecer bandido, entendeu? Bandido com dinheiro. Esse código diz o seguinte, artigo 310, Código de Processo Penal, se você ler, você faz pena desse artigo, tem pena, até audiência de custódia tem. Dizia assim, quando o cara for preso em flagrante, por crime, cuja pena máxima seja igual ou superior a 10 anos, ficará preso até a absolvição ou cumprimento da pena. Tá bem, outra causa. Aí, parágrafo único. Só terá direito à liberdade provisória o réu preso em flagrante quando provar as discriminantes do artigo 19 do Código Penal, que hoje é o artigo 23. Ou seja, aqui tivemos um caso importante, e eu vou lembrar só para ilustrar. Aquele caso daquele cara que consertava violão, morava ali na rua João Moreira, doutor João Moreira, perto da Santa Casa, que ele matou 2 caras que foram assaltados dentro de casa e foi preso em flagrante. No caso aí, estava mesmo no artigo 310, parágrafo único, quando a legítima defesa, ou a legítima defesa, de outras causas também, salta aos olhos da autoridade judiciária no âmbito do flagrante, dará liberdade provisória ao réu. Quando o artigo 312, nos casos do artigo 310, o juiz deverá, é uma impulsão da lei, decretar a prisão preventiva do réu. O que é isso? Se o réu
praticou um homicídio, não foi preso em flagrante, ele tinha que ter prisão decretada. Eu tive um caso aqui, eu vou dizer o nome, não vou dizer só aqui a procedência. Era um cara que era filho do Edivar, aquele da oficina. Esse Edivar já era filho do Abidon, vocês se lembram, que mantinha uma venda de baterias, era o homem que botava o chifre em todo mundo da exposição lá. Então, o Chico do Edivar matou um e uma pessoa estava mantendo esse cidadão lá numa fazenda. Aí eu fui a júri com ele. Eu fui a júri e absolvi também de 7-0. Por que 7-0? Que era a luta do pessoal do júri. Porque eu sei que só saía do tribunal do júri se fosse absolvido por unanimidade. Se fosse por 5-2, 6-1 ou 4-3, ele ia esperar. Se o promotor recorresse, ele permanecia preso. E se ele não recorresse, ele seria solto, porque foi absolvido, tivera sido absolvido. No meu caso, eu digo, rapaz, esse cara está sem flagrante, está foragido de prisão decretada. Vamos entregar lá a prisão ao juiz, me lembro quem foi o juiz, mas não vou dizer. Entreguei, mandou recolher ao Instituto Penal Paulo Salazar, quando estava começando a funcionar, não tinha ninguém lá. Ele foi preso numa quinta-feira e foi julgado na terça-feira e eu consegui ser sua liberação. O caso do cara que matou o tenente foi fácil, foi muito fácil de defender. Apesar de 4 das terças de acusação, o promotor e eu na defesa somente. Mas o cara é tão fácil, tão plausível, tão claro ali com a defesa, que eu convenci o jurado. Vou dizer por quê. Vocês vão prestar atenção, que é interessante isso aqui. O motorista, ele tinha uma companheira em determinada rua de 2 sentidos, rua estreitinha, tal. E nessa casa, a companheira dele era idosa não, adulta, né? O oficial do Exército mantinha uma companheira que tinha seus 15, 16 anos, clandestina, né? Quando o tenente, o oficial, não é tenente não, o oficial via o motorista, ele sabia que ele andava armado, porque ele sempre andou armado. Ele conseguia com a polícia tomar o revólver dele. E ele, o motorista é muito amigo de policiais, dava corrida de graça, conseguiu aquele tempo antigo, 1967, mais ou menos, 66. Aí, quando o motorista viu o carro do oficial, ele secava os pneus. Era uma exclamação danada. E tinha não sei quantos processos de crime de ameaça que o oficial dava contra o fulano lá. Aí, dia do fato, o oficial prendeu o motorista por porte ilegal de arma, revólver. Aí, por volta de 4h30 da tarde, mais ou menos. E o oficial ia no seu carrinho, quando viu o motorista, que ele conseguiu sua liberdade e ir embora para casa. Era uma sexta-feira. Aí ele se apronta para morrer. Ele ia no gordinho dele, deu 2 tiros no motorista. Um pegou raspando o coração e outro, a bala se alojou, ou saiu, está dizendo, da barriga. Uma se alojou no coração, no peito, perto do coração. Bom, e esse motorista me contou e eu não podia desacreditar porque foi visto. Ele é um exímio atirador. Ele disse, doutor, eu jogo uma tampinha de Guaraná para cima, eu dou um tiro, 2 na tampinha. Aí, por que você levou bala? Pelo seguinte, eu tentei puxar o revólver do coldre, não consegui, o oficial botou a cara em cima do carro, que era baixinho, o carro gordinho, aí eu consegui meter 2 balas em cima do nariz dele. Ora, testemunhas. Esse cara lá que vivia ser testemunha nos processos do oficial e
a companheira do oficial. A família toda de luto lá, uma confusão danada, me lembro aí. O que disse a companheira? Ah, eu vi o fulano na esquina com o revólver na mão, e eu disse, não, mate a mim, mas não mate a ele, não. E disse que o oficial estava sentado no banco, ele deu 2 tiros no oficial, o oficial meteu a mão no bolso, da bolsa da porta do carro, tirou o revólver e disparou 2 vezes contra o motorista. Cabe um negócio desse? Quando você com um tiro no nariz, ele não tem mais nada de puxar arma nem nada, ele já está morto. Quanto mais 2. Aí com essa tese eu consegui mostrar por A mais B. O outro foi 2 testemunhas. A outra foi exatamente o cara que disse a mesma coisa. Quem me disse foi a companheira dele. Então a família toda passou a saber que o tenente tinha essa pessoa lá e tal, mas eu não toquei nesse assunto. E absolvido por 7-0. Ora, senhores, cada dia que passa a lei vai diminuindo. Eu assisti a uma live, só para concluir assim minhas coisas, eu assisti a uma live, uma discussão entre o Siqueira Júnior, parece que era ele, pela voz e pelo jeito de falar, era ele, discutindo com a Thaís Doiano. Eu achei justo, é uma coisa que eu sempre digo. Ora, a Constituição, quando diz todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, sexo, cor, tal, idade, religião, artigo 5º, caput da Constituição, ela não atribui o direito de nenhum cidadão ter direito a cotas. Por exemplo, ele disse até um exemplo, Cheito Louro, dos olhos azuis, pobrezinho, foi atrás de uma cota para ingressar no vestibular, não tinha, só para negro, para isso, para aquilo mais. Aí existe a proteção de fulano, não sei o quê. Eu achei uma discussão que eu já fiz essa discussão. Eu acho que cota racial, ela fere o direito à igualdade, entendeu? Assim como nós não devemos discriminar, nós não devemos... O preconceito é crime. Tinha a Lei 7716, que está em vigor. Essa lei, ela pune o racismo. E o racismo foi referendado pela Constituição, no artigo 5º, 42, entendeu? Quando diz até crime imprescritível, assim como o crime de grupo armado, no artigo 5º, 44. Bom, vamos agora a coisa interessante. Primeira curiosidade, depois eu vou terminar falando o que a pessoa me pediu. É porque essa curiosidade, faz tempo que eu era fazendo disso. O artigo 1611 do Código Civil, vamos dizer que ele diz o seguinte: se uma mulher casa com um homem qualquer, esse homem tem um filho com outra mulher, e ele adota, ela reconhece esse menino, reconhece. O que é reconhecer? É você pedir para colocar no registro civil dele o nome do pai. Então, aquele menino que era filho de pai ignorado, não precisa ir ação de investigação de paternidade, porque o reconhecimento, de acordo com o artigo 1610 do Código Civil, ele pode ser de várias maneiras: por escritura pública de reconhecimento, por escritura particular com firma reconhecida, por testamento irrevogável. Aí, quando ele confessa ou reconhece a paternidade e pede ao oficial de registro para inserir no registro civil o nome dele como pai e o nome de cada avô paterno, ele pede ao oficial de registro, manda para o juiz para o promotor, depois manda averbar. Aí então ele mora ele casou com outra mulher, ou se juntou com outra mulher, porque a união estável, para os fins dos artigos 1723 a 1726 do Código Civil, ela equivale a um casamento em comunhão parcial de bens. Ora, se vale como casamento, se o pai do cara, menor ou adulto que for, a lei não discrimina, ele reconhece o filho, a esposa dele ou a companheira, se consentirem, essa pessoa reconhecida vai morar com os pais, com o pai e a companheira dele ou a nova esposa. Não pode o filho reconhecido por um cônjuge
viver em companhia do casal sem consentimento do outro. Então, se o cônjuge que não é pai ou não é mãe não reconhece ou não aceita, aquela pessoa não pode residir com o casal. Isso acontece mais quando a pessoa reconhecida já tem idade suficiente para dizer alguma coisa, tudo, tem 15 anos, tem 12, 15, já é de maioridade. Aí o pai quer trazer para dentro de casa, aí existe aquele abuso. Agora, quando é criança, que o pai reconhece o filho que nasceu fora do casamento, o que a mãe pode fazer? Pode entrar até adquirir a sócio-afetividade e propor ao juiz para inserir no registro da criança o nome da mãe e dos avós maternos, desde que a mãe biológica não tenha registrado. Declarado, porque se ela declarou, não pode ser desfeito o registro, a não ser naqueles casos do artigo 1604 do Código Civil, que também diz que o registro de nascimento só pode ser declarado nulo a pedido de quem registrou, e no prazo de 4 anos. Agora vamos a uma coisa que interessa. A pessoa me pediu sobre investigação de paternidade. Nós temos a investigação de paternidade pode ser exercida pelo filho biológico que não foi declarado o seu registro pelo pai e que ele não tenha registro, não tenha. Ou ele tenha sido estado só pela mãe. Porque se alguém registrou fulano como filho, o registro só pode ser declarado nulo pelo pai que registrou, pela mãe que o registrou. Desculpe aí o espiozinho. Então, olha bem, o filho entra com a ação. Toda ação de investigação de paternidade, ela tem 2 motivações. A primeira é o filho que não tem pai. Aí tem lá, filho de fulana de tal, avós maternos, tem um tracinho no nome do pai dos avós paternos. Entendeu? Aí pode haver o reconhecimento da paternidade através de ação investigatória para que o juiz coloque os nomes do pai dos avós paternos, que estão em espaços brancos do registro. Ou então tem cartório que botava lá, pai e avós paternos ignorados. Aí pode haver esse tipo de coisa mantendo o nome da mãe. Geralmente, a mãe pega a procuração a mãe dá a procuração ao advogado, assim, vou dizer como é. O menor, impúbero, José não sei de que, representado por sua genitora fulano tal, constitui no mês seu bastante procurador, advogado fulano tal, para a procuração tal. Aí promove essa ação de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos. Quando o juiz julga procedente, ele, além de condenar o pagamento de alimentos, a partir da citação, e se o cara for servidor público, ele manda logo descontar na folha de pagamento e a parte vai executar os alimentos devidos entre a citação e o dia da implantação. Ou se o cara não tiver emprego, for autônomo, trabalhar autonomamente, e souber que ele tem dinheiro, tem meio para pagar, ele pode ingressar, tem que ingressar com 2 execuções. Uma execução com penhora de bens, que vai abranger desde a citação até o dia X. Eu digo dia X, vou dizer por quê. Vamos dizer que sejam 3 anos de prestações devidas. Ele pode cobrar 2 anos e 7 meses por uma execução, com penhora de bens, e 3 meses com pedido de prisão. Porque esses 3 meses, o artigo 528, parágrafo 3º, diz o seguinte, e o 5º, diz o seguinte, que a execução com prisão só pode ser das 3 últimas prestações devidas, e mais as que se vencerem durante o processo. O cara tem 3 dias para justificar. Se ele não justificar contundentemente que não pode pagar o que já pagou, ele, se não justificar, o juiz decreta a prisão dele, que pode ser de 1 a 3 meses de detenção
que não pode ser em prisão comum. Ele tem que ficar em prisão diferente dos presos comuns. Então o resto, ele cobra. Você já disse que a prescrição de alimentos é 2 anos. Na realidade é artigo 206, parágrafo 2º, parágrafo 2º do Código Civil. No caso aí, você cobra 2 anos, 7 meses, 3 anos, 4, 5, envolveu o menor, não corre a prescrição. O artigo 198, inciso 1º do Código Civil diz: não corre a prescrição contra os incapazes. Ora, se a criança é incapaz, enquanto ele não passar a maioridade, não corre a prescrição. Inclusive, se o cara tiver devendo alimento dele há 10 anos e ele completou 18 anos hoje, ele pode, a partir de hoje, cobrar todos os 10 anos devidos. Porque só agora começou a correr a prescrição em razão dele. Não prescrevem as parcelas anteriores à maioridade. A maioridade se adquire hoje com 18 anos, de acordo com o artigo 5º do Código Civil, ou por emancipação por um pai, ou seja, pelo pai ou pela mãe, com escritura pública, artigo 5º, parágrafo 1 do Código Civil. Então, quero dizer para você o seguinte, que na investigação de paternidade pode ser do neto contra o avô se o pai tiver morrido, pode ser feita a investigação, no segundo caso, somente para o filho adotado conhecer sua paternidade biológica, porque o filho adotado, ele não pode pedir a declaração de nulidade do registro do pai registral. É a chamada adoção socioafetiva. O cara é considerado filho adotivo, e só entre aspas, que não pode ser divulgado, quando ele é registrado por um pai, mas o pai biológico é outro. Ou quando a adoção é pelo processo previsto nos artigos 33 a 49 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele tem o direito, de acordo com o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que dá absoluto direito de cidadania, e dentro desse direito está o que diz no artigo 48 do ECA. Todo filho adotado tem o direito de conhecer somente sua paternidade biológica, porque a sucessão, a herança, ele só tem direito do pai adotivo. Não tem direito a 2 heranças, do pai biológico e do pai adotivo. Ele só tem do pai biológico quando ele não tiver pai adotivo. Se ele tiver pai adotivo por qualquer tipo de adoção, é só do pai adotivo. Está lá, ó, artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, bem regulamentado pelo artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 4º do Estatuto, ele consagra tudo aquilo que está no caput do artigo 227 da Constituição Federal, ou seja, a garantia plena à criança e ao adolescente, ao estudo, à família, ao lazer, à vestuário, à alimentação e outras coisas, inclusive a saúde. E aí, quem está aí na vez aí, vamos lá. Ou seja, um bom dia para vocês. Vamos compartilhar esse vídeo, mandar para as redes sociais, inscrever-se nos meus canais de YouTube, Facebook e Instagram. Coloque um sim ou não, se você gostou ou não, que eu fico satisfeito. Peça uma música minha, aliás, uma música do Zé Dourado, para o meu programa Morrendo de Saudade, que eu levo ao ar pela Rádio Assunção todos os sábados, de 23 horas às 2 da madrugada, domingo, Rádio Web Pajeú e RádioDVC.com em cadeia, ou qualquer manifestação de direito por uma simples mensagem de voz ou de texto para o meu WhatsApp. Eu vou já dizer, quem está aí olhando? Marcos Antônio só. Marcos Almeida. Marcos Almeida, lá de São Paulo, bom dia. Você sempre na frente. Ontem, Marcos Antônio, eu mandei, olha, Marcos Almeida, eu fui mandar olhar, muita gente assistiu ao meu vídeo no Facebook. Eu quero que você, doutora Selma Furtado, Tony Mazzoli, Roberto Gomes, J. Evangelista, esse aí não perde nenhum, J. Evangelista lá de Itatira, o pessoal lá do Rio de Janeiro, mais tarde eu sei quantos participaram. Então meu WhatsApp é o seguinte, 85 é o DDD,
O meu WhatsApp é 999 453883. Obrigado e até amanhã.